imagina o seguinte, numa Big Tech, numa grande empresa, tem todo um ritual para esses feedbacks. E tem todo um cuidado para dar esses feedbacks. Então é aquela coisa que beira o teatral. No mundo empreendedor, você não tem isso. Você tem um mundo real aqui acontecendo. Porque uma coisa é você ser um executivo de uma multinacional e falar, olha só, minha experiência diz que você deve fazer A, B e C. O cara olha e fala, pô, assim, beleza, se o negócio der errado, pô, minha vida aqui vai pro saco, como você falou. Vai pro espaço. E eu fico triste uma tarde. Eu vejo as startups querendo a experiência e um network de profissionais que eles, pelo estágio de desenvolvimento deles, eles não têm condições de pagar. Eu vejo eles querendo isso. Então eles pegam pessoas assim para ser board advisors, para ser investidores anjo. Eu já ouvi muito venture capital falar, cara, o CTO me importa mais do que o founder, porque o founder tem a visão, tá drivando ali o que ele quer, só que o CTO é o que vai dizer se realmente consigo entregar aquilo que o founder tem de visão. O que você acha? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, um podcast onde você se atualiza sobre tudo o que acontece no mercado B2B brasileiro, mercado de tecnologia, startups, investimento e também conhece histórias de pessoas incríveis, notáveis aqui no Brasil e no mundo. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks, estamos na nossa terceira temporada aqui trazendo muito conteúdo legal para vocês. Ao meu lado direito, como sempre, Douglas, seu da UpChat, oferecendo aqui o Yup Talks. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Thiago. Mais uma vez, audiência, vamos lá para mais um grande episódio do Yup Talks. Eu e o Douglas estamos sempre aqui nessa posição, a gente nunca varia, né? Estamos um Batman Robin aqui, já nessa mesa aqui, sabe como é que é? Não vou nem perguntar quem é um Batman e quem é um Robin. Deixa no ar. Deixa no ar. E aí, pessoal, hoje o bate-papo vai ser muito bacana. Nosso convidado, eu vou quebrar um pouco aqui a regra. Vou apresentar primeiro o Marcelão para vocês. Então, nosso convidado hoje, Marcelo Tavano, seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Douglas. Estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Marcelo, que é empreendedor, investidor, mais de 25 anos de experiência em negócios de tecnologia na América Latina, já trabalhou em Big Techs, já trabalhou em startup, né? Já foi board advisor em mais de 4 startups, é investidor anjo em 21 startups, ele que é presidente da Exato Digital, que ele vai explicar um pouquinho mais pra gente, está aqui hoje para falar um pouquinho sobre como startups fortes nascem de times resilientes, ou seja, no final das contas, é tudo sobre pessoas. E para você que está do lado daí, não esquece, melhor momento para você já comentar de onde está assistindo, qual a cidade, bairro, estado é agora. Deixa também perguntas para esse episódio. Mesmo ele sendo gravado, a gente volta, interage um pouquinho aí com vocês nas perguntas. Então a sua participação é muito importante para a gente. Marcelão, o mundo é feito de pessoas. Investidor investe em negócios ou investe em pessoas? Em pessoas. Total. Em 100%. Ou deveriam ser assim, tá? Eu, pelo menos, sou assim. Deveriam ser. E motivo muito simples, né? Tipo, você pode ter um modelo de negócio incrível, um produto incrível. A situação de mercado vai mudar. Concorrência vai aparecer. Alguma mudança regulatória vai acontecer. E se não tiver a pessoa certa ali, o negócio vai acabar. E o inverso é verdade. Se você não tiver o negócio ainda 100% lapidado, se não está com alguns problemas, mas a pessoa é a pessoa certa, ou o time é o time certo, eles vão sair do outro lado de alguma maneira. Nem tem que atravessar o muro, eles vão atravessar e vão ter sucesso. Muita gente deve bater na sua porta, fazer pitch, assim, ainda mais quando está inserido no ecossistema de startup. É comum que as pessoas te perguntem, tô com uma ideia legal, o que você acha, etc e tal. Deve ser difícil também dar um feedback pro pessoal, muitas vezes, quando você vê uma ideia ruim, mas que o cara tem boa atitude, ou vice-versa. Então. Muito. E assim, eu tô mais focado nesse ecossistema de startup nos últimos 10 anos, 2015 mais ou menos. Então, considerando que eu falo com 3 a 5 startups por semana, eu falei com mais de 1.000, assim, oficialmente, e vira e mexe, tô num café com um amigo, e ele fala, pô, tô com uma ideia aqui, será que é legal, será que não é legal? Já existe um modelo mental, óbvio, que eu desenvolvi para tentar entender se o empreendedor, a ideia, o produto tem chance de sucesso, e a teoria é a teoria da cebola, né? Que é assim, uma startup, um negócio tem como a cebola, várias camadas de risco. E o seu papel é ir tirando essas camadas até
mitigar esses riscos, né? Então, o risco dos fundadores, do tipo, aquela é a pessoa certa para resolver aquele problema de verdade, ou aquele time é o time certo para resolver aquele problema, o produto faz sentido, o mercado tem alguma questão positiva ou negativa, riscos de concorrência, riscos regulatórios, o Brasil, operar no Brasil é um benefício ou atrapalha? Então a gente vai tirando o modelo de negócios, enfim, a gente vai mitigando os riscos e olhando essas camadas de risco da startup para poder, enfim, dar um feedback que seja objetivo, não seja pessoal, seja sobre o negócio, sobre a ideia, sobre o que a pessoa está pensando. Tudo, né? Exatamente. Igual cebola, que você tira a camada da startup, o pessoal já começa a chorar ali, achando que você tá mexendo mais do que deveria no negócio. Não, porque é difícil ouvir feedback, né? Fácil não, Não é, cara, pra ninguém, difícil. principalmente quando você vai falar alguma coisa negativa, né? Não, detalhe, eu também sou empreendedor, então eu também escuto feedback. Também tenho um board que eu tenho que falar, também escuto feedback e também sinto essa dor. Falo, pô, eu tô aqui operando o negócio, eu sei o que está acontecendo e alguém aqui aleatoriamente está dando palpites. Então, tomo muito cuidado porque eu tenho essa empatia de passar por isso em algumas situações. Mas assim, você hoje você é um grande empreendedor, mas você nasceu de Big Techs. Sim. Como um gestor ali, um diretor, alguma coisa nesse sentido, né? Exato. A gente não se torna um pouco mais frígido quando a gente trabalha nessas grandes companhias, porque lá envolve muito processo, envolve, né, e N fatores ali. Então você, para receber esse feedback, muitas vezes você recebe de uma forma olhando por cima. Muitas vezes o empreendedor que começou aquele negócio ali, raiz, que ele imagina que a história da vida dele vai ser contada ali dentro do negócio dele, muitas vezes ele não aceita, né? Então tem que saber ter essa resiliência para lidar com essa pessoa que fala assim, nossa, é o negócio da minha vida, isso aqui é mais complicado. A gente que vem para um outro caminho, né? Eu comecei também assim, foi a história da minha vida, mas hoje eu já tenho uma outra percepção. Hoje eu venho em cima de mercado, de faturamento. No Sim. final das contas, é a grana. É isso que a gente pensa lá no final do processo. Claro. Então, aí você consegue ser um pouco mais frígido nessa situação. Mas antes não. Então se torna uma coisa muito mais pessoal. Imagina o seguinte, numa Big Tech, numa grande empresa, tem todo um ritual para esses feedbacks. E tem todo um cuidado para dar esses feedbacks. Então é aquela coisa que beira o teatral. No mundo empreendedor, você não tem isso. Você tem um mundo real aqui acontecendo. O problema está lá e você tem que resolver o problema, precisa dar o feedback, precisa ser claro, direto, não precisa ser grosseiro, não precisa ofender ninguém, mas tem que gerar clareza para as pessoas. Então são dois mundos que operam diferentes. São naturezas muito distintas e você tem que estar com a chave virada para o lugar certo na hora certa. Muito bom. Eu acho que o empreendedor, quando ele decide entrar na jornada do empreendedorismo, ele tem que entender que ele muda total de papel comparado com o executivo, que ele era muito bom em executar, né? E eu tenho muitos amigos, eu conheço muita gente que eram ótimos executivos, C-level, etc e tal, resolveu empreender e não deu certo, e voltou a ser executivo. Muito comum. Né? Talvez ele não entendeu essa mudança de papel, essa mudança de mindset. Você deve ver isso todo dia. E é muito difícil, cara, Thiago, é dificílimo isso. Eu vejo isso com muita frequência, meus ex-colegas, que tentaram fazer esse movimento também, cara, mas não é certo ou errado, é uma questão de perfil. Agora eu vejo todas as semanas um caso desse tipo. E é interessante porque depois que eu saí do mundo Big Techs para o mundo empreendedor, eu saí no 2021. Só que desde 2015 eu já atuava como investidor anjo. É impressionante como a minha conversa com empreendedores mudou completamente. Porque uma coisa é você ser um executivo de uma multinacional e falar, olha só, minha experiência diz que você deve fazer A, B e C. O cara olha e fala, assim, beleza, se o negócio der errado, minha vida aqui vai para o saco, como você falou. Vai para o espaço. E eu fico triste uma tarde. É muito desbalanceado isso. Depois que eu movimentei para o mundo empreendedor, a conversa é outra. Porque eu estou resolvendo os mesmos problemas que um potencial investido está resolvendo. Sim. Então, assim, eu estou ali, sabe, aquela velha teoria do boi preto conhece o boi preto. O cara sabe que o que eu estou falando é genuíno, porque eu também tenho um board para prestar contas, eu também tenho que captar investimentos, eu também tenho que
garantir que os resultados da semana estão sendo resolvidos, estão sendo entregues, que o time está feliz trabalhando, da mesma forma que ele. Então, o meu tipo de feedback agora, ele tem muito mais valor, porque a gente está na mesma arena. Você acredita no smart money? Investimento trazendo seu tempo, seu conhecimento, não necessariamente o cash nas startups? Eu acredito. Eu acho que ele é menos comum do que deveria ser, mas eu acredito. Então, Por que será que é menos comum? Porque as startups ainda querem um investimento, dinheiro? Não, é o contrário, eu acho, Tiagão. Eu vejo as startups querendo a experiência e um network de profissionais que eles, pelo estágio de desenvolvimento deles, eles não têm condições de pagar. Eu vejo eles querendo isso. Então eles pegam pessoas assim para ser board advisors, para ser investidores anjo, mas muito por conta desse network e da experiência e todo o pacote que essa pessoa Exatamente, traz. a abertura de portas é o mais importante. O que eu vejo que é menos comum é esse grupo aqui de fato gerar valor. Isso que eu vejo menos comum, isso me deixa maluco, porque o empreendedor tem essa expectativa. E eu vejo o meu próprio caso. Hoje eu consigo gerar muito mais valor para esses empreendedores por juntar a experiência do passado com estar resolvendo os problemas, estar na arena agora, do que antes. E eu vejo pessoas que têm muita experiência profissional, mas ainda não conseguem adaptar a linguagem ao mundo startup e empreendedorismo, que tem que resolver as coisas naquele momento, e tem que resolver problemas grandes e não tem os guardrails de uma grande empresa, né? Do mesmo jeito que você não tem um limite de crescimento, você não tem um chão também, né? O chão não é o limite, né? Pode ser abaixo do chão o limite. Pode. Então Sob o smart solo money, temporão ainda. Boa. então, o smart money ele é fundamental para as startups, mas assim, eu diria que de 100% de pessoas que falam que podem gerar smart money, talvez 10% de fato gere. Um exemplo positivo, fazendo o merchan aqui, é do BR Angels, que eu faço parte desde 2021. Ali eu vejo pelo tipo de organização, em squads, cada um tem responsabilidades bem claras, eu vejo esse impacto acontecendo de verdade. Já teve aqui. Episódio do Uptalk, da primeira temporada. Orlando esteve aqui com a gente, BR Angels, um abraço. Grande Orlando. Volta aí e assiste o episódio dele. Muito bom mesmo. Uma aula. Bem bacana, a gente trouxe bastante insights poderosíssimos naquele dia sobre como achar a startup certa para se investir e principalmente como cada um aos pouquinhos, né? A história da BR Angels, fantástica, né? Vários executivos unindo-se para fazer investimento anjo em startups. Demais e, com um skin in the game real, sabe? Estão ali na arena também com os empreendedores, é demais. Muito bom. Senão, conta um pouquinho para a gente da Exato Digital. É uma ID Tech? A gente considera uma Trust Tech. Trust Tech. Uma Trust Tech. A Exato gera confiança nas relações entre pessoas e empresas. O principal negócio da Exato é um negócio de dados e IA, antes de IA, LLM do hype. Então é muito de dados mesmo. A Exato faz background checks, verificação de antecedentes, de uma forma super simples, automatizada, em larga escala, para empresas, para pessoas físicas também, pode fazer no seu WhatsApp, mas ela descomplica tudo isso que é acesso a fontes públicas, múltiplas fontes públicas, traz esses dados, organiza com um visual simples e fácil de entender, e totalmente, obviamente, compliant com a LGPD e todas as questões de privacidade de dados. Então, o cenário principal que a gente atua é recrutamento e seleção de grandes empresas. Então, as empresas começaram a fazer a verificação de antecedentes antes do início do processo de seleção, versus no final, porque senão você tem ali, 5, 6 etapas de entrevistas e horas de pessoas que são gastas com pessoas que você não iria contratar de qualquer forma. Então a gente consegue ter uma discussão sobre retorno de investimento em adotar Exato para essas empresas com muita facilidade. Então, em resumo, é isso que a Exato faz. Tem uma curiosidade bem específica nesse mercado. Me diga. De outras épocas, de outros mundos, eu sempre ouvi falar que background check era algo que as empresas faziam, mas não podiam fazer. Isso é verdade? É mito? Mais um mito da nossa legislação? É um tema delicado, que é o background check ele pode ser feito desde que você consulte fontes públicas. Tá. Esse é o divisor de águas. Então, assim, se você está atuando em fontes públicas, o que a gente faz é basicamente facilitar o acesso aos dados que estão disponíveis nas fontes públicas. E a gente não faz nenhum julgamento de valor. A gente não fala se aquilo está certo ou errado, absolutamente nada. Até porque nosso escritório, o Pinheiro Neto, eles olham no detalhe todos os relatórios para garantir que a gente está entregando uma informação
bem entregue, sem julgamento de forma nenhuma. Então, quando você vai para fontes públicas, você pode fazer isso. Empresas, alguns segmentos, olhavam, por exemplo, boletins de ocorrência, coisa do tipo, que não é uma fonte pública. E isso, ligava para um delegado conhecer, isso não pode, isso está totalmente fora de LGPD. Então é isso, é fonte pública, o critério é fonte pública. Aí você pode usar e pode identificar tranquilamente. Por exemplo, uma pessoa que é procurada pela polícia não é uma informação pública? Mandado de prisão, sim. Mandado de prisão, Mandado de prisão, sim. é. Mas E a gente histórico verifica. dela dentro de uma coisa, não. O boletim de ocorrência específico, não. O boletim não. Não, o mandado de prisão, sim. Sim. Então a gente vê casos assim, absurdos, né? Um segmento que começou a fazer isso em escala agora é segmento de educação. Tem uma lei agora. O ano passado foi publicada uma lei que fala o seguinte: se a escola, a universidade tem algum menor de idade, precisa fazer background check de todos os funcionários a cada 6 meses. É obrigatório fazer isso. Então a gente começou a trabalhar com várias escolas, fazer o background check. E aí é surpreendente, de uma forma negativa, os percentuais que a gente vê de casos de processos criminais de funcionários CLT de escolas. Uau! Sim, escolas grandes e famosas, 4 a 7% de funcionários com alguma questão criminal. Que para quem tem filho como eu, em idade escolar, assim, assustador. Os 3 têm, né? É assustador. E aí a gente vê 2 comportamentos distintos das escolas, né? O primeiro poxa, que bom que eu comecei a fazer isso, só que eu não quero fazer só para cumprir a lei, eu quero fazer para proteger os meus alunos, então eu vou fazer isso mensalmente e não a cada 6 meses, porque aí eu elevo a barra. Teve até uma escola que falou, poxa, eu quero fazer dos pais, quero fazer de todo mundo que está no entorno, porque a escola é responsável por isso também. Se o seu filho vai fazer o trabalho na casa de um outro amiguinho, você precisa entender se está num ambiente seguro, né? Uma coisa que a gente nem tinha pensado, não está previsto na lei. Isso não ofende a LGPD? Não. Em nenhum momento. Dados públicos, não. Mas você viu o que ele falou, não é? Ofende a amizade, né? Ofende a amizade. Quero saber, puxa a capivara do Douglas aí, vamos ver. Então, isso ofende a amizade. Mas a questão, eu acho que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Não é a acusação. Não. É o dado. É o dado. É o dado só. É o dado que está lá disponível publicamente para qualquer um acessar. Se você está respondendo, você está respondendo. Pode ser culpado ou não, né? Então, mas eu me lembro, por isso que eu te perguntei, te provoquei com essa pergunta, porque eu me lembro, mais ou menos, nunca foi muito minha área recursos humanos nesse sentido, parte de DP, mas eu lembro de várias vezes que me envolveram em processos onde falava que esse tipo de informação pública, ela não era o que estava transitado em julgado. Isso. Então você não tinha, por exemplo, você tinha lá um boletim de ocorrência, não, boletim de ocorrência não, uma ordem de busca e apreensão ou uma ordem de captura daquela pessoa. Em que momento a empresa denuncia, não denuncia, porque querendo ou não, você está aqui, ó, você está com o endereço da pessoa, você está com tudo. Então, sim. E era uma linha muito fina entre faz, não faz, a empresa deve se meter, não se meter, mas fazem muitos anos, por isso que eu te provoquei isso. Assim, o corte é isso, o que é público, o que não é onde define se a gente pode atuar, se a gente e as demais empresas que fazem isso podem atuar também. Para aproveitar, já que a gente entrou nesse tema, LGPD, né, 4 letrinhas que muita gente ignorou durante muito tempo, a lei veio no meio da pandemia, entrou, e então pode falar que, sei lá, talvez 90% das empresas não fizeram o dever de casa de LGPD. LGPD eu diria que é uma das coisas que tem um bom nível de enforcement no Brasil. Hoje tem tem escritórios especializados nisso e eu diria que as empresas são bem atentas agora, Thiago, a esse negócio. Porque elas podem ter problemas sérios infringindo o LGPD. Então você começa a ver um exemplo prático. As empresas pedindo consentimento em muitos lugares para usar os seus dados. É que às vezes a gente não lê o que a gente está consentindo, mas a gente dá um checkbox ali, porque a gente está falando, legal, você pode usar meus dados para finalidades A, B e C, e as empresas vão lá e usam. E quem não está fazendo isso, quem não tem esse consentimento, tem problemas. E no Brasil é isso, né? Se você tem problemas, se as empresas têm problemas com a lei, ou as pessoas têm problemas com a lei, elas fazem um caminho inverso e se adequam à lei. O caso do LGPD, eu diria que é um dos casos que o Brasil é até um benchmark, assim. Eu acho que a lei é muito boa. Eu não sei se todos os business estão adaptados ainda. Eu acho que grandes empresas, sim, começaram a olhar para isso com carinho por conta das multas pesadas, por causa da GPDR, né, a lei europeia, que também chegou muita gente.
que ela é muito forte. Isso aí. Mas eu vejo, esses dias, por exemplo, eu atendi um telefone de uma empresa, me vendendo um negócio maluco, eu falei assim, cara, eu não quero, como é que vocês têm meu telefone? Aí a menina já desligou, né, porque você botou a conta na parede. E aí eu comecei a ver que foi num lugar que eu fui, que pediram meus dados, e eu lembro de perguntar, falar assim, cara, mas você vai usar meus dados pra quê? Não, é obrigatório ter no cadastro. Eu falei, mas se eu não quiser? Ah, então não tem como vender pra você. Eu falei, ou seja, nesse ponto não tem opção. Não, com certeza tem isso. Tem um outro cenário que é comum, não é comum, mas acontece no Brasil, que é a empresa tem a regra correta e ela está adequada ao LGPD, mas eventualmente um funcionário rouba ou pega de forma indevida os dados e comercializa aquilo em benefício próprio. Então, obviamente tem formas tecnológicas de se coibir isso, mas isso acontece e acontece com uma frequência razoável no Brasil. Agora, as pessoas estão sendo pegas fazendo isso, estão sofrendo punições. Bom, voltando um pouquinho ao tema do nosso podcast, quando a gente fala que startup forte tem que nascer com um time resiliente. Quando você olha lá o empreendedor que está na tua frente fazendo um pitch lá, quem que é mais importante? É o founder ou o CTO? Eu já ouvi muito venture capital falar, cara, o CTO me importa mais do que o founder, porque o founder tem a visão, está drivando ali o que ele quer, só que o CTO é o que vai dizer se realmente consigo entregar aquilo que o founder tem de visão. O que você acha? No final, o responsável último é o founder. Sim. Então, assim, o CTO é brutalmente importante por 1000 razões. Né? Senão não existe negócio. Se você fala de área tech, você precisa do CTO. Não tem o que fazer sem o CTO. São talentos devs de todos os níveis em altíssima demanda. Com AI, cara, viram super homens, super devs, é um negócio assim brutal. Mas o founder é o último responsável pelo negócio. O que tipicamente a gente enxerga? Se essas características, se essas competências do founder, do CTO, elas são complementares de verdade, porque elas têm que ser complementares para a coisa escalar. Então, se a soma dos dois fortalece o negócio. Esse diria que é o critério principal. E aí eu diria, tecnicamente, e a química entre as pessoas. Então, pô, de onde as pessoas se conhecem? Quanto tempo elas trabalham juntas? Porque vocês sabem, tocar e escalar uma startup dá trabalho. Muito trabalho. Vai ter problema. E as pessoas vão ter que resolver os problemas em si. Elas têm essa capacidade ou não. Isso é um negócio crucial. Porque você pode ter um ótimo produto, uma ótima ideia, pessoas muito competentes. Mas elas não têm um fit entre elas, de verdade, a chance de ter alguma questão no futuro é alta. E comprometimento também, né, com a companhia, né? Porque quando você fala de startup, né, muito se fala de horário. Horário não existe, né? Você tem que estar pronto a qualquer momento. Porque a gente vive numa montanha russa constante. Eu falo que eu sou de startup. Que a CLT não nos ouça. Não, assim, essa coisa de o famoso work-life balance, né? Que todo mundo diz e tal, que numa multinacional, etc., é algo que as pessoas tendem a levar super ao pé da letra, do tipo, as pessoas têm que ter um balanço ali, etc. No mundo das startups é um pouco diferente mesmo. Não tem jeito. Lógico que é. E corre o risco. A gente contrata PJ. As pessoas perguntam, falam, poxa, mas como que é ser empreendedor, etc., que horário você trabalha e tal. Cara, eu trabalho enquanto eu estou acordado. Enquanto eu estou acordado, de alguma forma, ou estou pensando em alguma coisa, ou estou estudando alguma coisa, ou estou trabalhando. É por isso que é importante fazer alguma coisa que você goste, né, para começar a conversa. Segundo, eu acho que é um pouco da responsabilidade, sim, da empresa, mas do indivíduo, de gerar essa harmonia com a vida pessoal. Sabe? Tem que ter ali o equilíbrio eu acho que é mais difícil, mas tem que ter algum nível de harmonia. Você precisa conseguir fazer as suas coisas da sua vida pessoal também. Porque se você só trabalhar, você vai quebrar em algum momento e vai ser ruim. Vai ter um burnout, seja lá o que for, você vai sair de combate. Então você tem que ter um pouco dessa iniciativa de gerenciar essa harmonia entre coisas que te fazem bem, família, filhos, amigos, e o trabalho hardcore. Se ficar só no trabalho hardcore o tempo todo, vai quebrar. Sim. Você vai quebrar, e a empresa talvez. Quando a gente fala disso, até a própria família ela tem que tá meio que te apoiando por trás, né? Porque é uma escolha, né? A gente empreender é uma escolha, senão você estaria no mercado atuando como CLT. Eu também já fui CLT e hoje eu não troco o que eu faço durante esses últimos 11 anos por nada. Tem muitos trade-offs aí, isso é um tema super rico, porque sim, a família tem que apoiar. Muito.
a sua possibilidade de um upside é muito maior do que no modelo CLT. Seu risco também, obviamente, é muito maior. Então, esses trade-offs aí tem que fazer sentido para você. Né? Poxa, no meu caso, foi uma transição muito difícil, porque 20 e poucos anos nesse mundo. Uma zona de conforto maravilhosa, sabe? Com empresas incríveis. Especificamente, quando eu decidi sair, eu estava na minha melhor fase profissional, atingi tudo que eu queria atingir, fui reconhecido. Então, assim, estava tudo bem. Mas tinha alguma coisa dentro de mim que falava, assim, talvez seja a hora de construir alguma coisa e não trabalhar aqui otimizando máquinas já existentes. Assim, se eu olhar daqui a 40, 50 anos, poxa, o que eu gostaria de ter feito com esse meu tempo, né? Continuando numa trajetória segura e muito boa, não tem problema, tá ótimo aqui. Ou tem tomado risco com um risco real de dar errado, enfim, dar errado também mais ou menos, né? Dar errado você aprendeu alguma coisa, você levou alguma lição daquilo. Mas minimizar um arrependimento futuro. Então, no meu caso, esse trade-off valeu a pena. Tipo, eu vou ter, nos meus 80 anos, paz de espírito de ter coragem de ter tomado essa decisão nesse momento. Certa ou errada, ainda não sei. Mas vou ter essa paz de espírito, que aí depois eu não consigo mais voltar no tempo, né, para viver de novo esse momento. Então tem muitas nuances aqui para... Fundamental no final, só para concluir, é a pessoa ter autoconhecimento, para saber o que é importante para ela naquele momento de vida dela. Em alguns momentos de vida, quando eu tive meu filho, por exemplo, era importante ter horários mais regrados, porque eu queria ficar com ele, queria acompanhar esse início dele. Então, modelo CLT multinacional muito mais favorável para isso do que o mundo empreendedor. Então tem que casar com as fases da vida. São vários fatores. Eu mesmo já vi hoje, né, vou falar assim, sem citar nomes, assim, um grande amigo meu que está hoje também no melhor momento de carreira, mas ele está tendo a percepção inversa, que ele está hoje no momento quase burnout dentro da companhia, né, não a nível de salário, está no melhor momento, a questão de cargo, mas que ele está com um filho novo e ele está pensando exatamente o inverso. Que ele está topando hoje pegar uma startup, né, e até trabalhar por menos para ter uma qualidade de vida maior. Cara, por mais que a gente fale que a gente não tem ego e coisa do tipo, todo mundo tem ego, e é difícil você sair de uma situação de alto status para uma situação que você está começando quase do zero de novo. Sim. Fora que quando você tem um sobrenome corporativo, perfeito, as pessoas te respeitam. Então, quem é o fulano? Então, meu cara, Thiago da Rego. Você tem um sobrenome corporativo. Você vai em evento, você vai em palestra, você vai em reunião, você está com o sobrenome. A partir de amanhã, se eu saio da Rego, meu sobrenome volta a ser o Alves. Sim. Entendeu? Aí já é sobre você, já não é mais sobre o sobrenome corporativo que você carrega. E, infelizmente, né, a gente percebe que nesse momento, muitas das conexões que antes funcionavam com o seu sobrenome corporativo já não funcionam mais com o seu nome no CPF. Thiago, é 100% isso, bicho. É absolutamente o que você está falando, é um ponto fundamental. Eu brinco também com as pessoas, né, que a pessoa que faz essa movimentação, ela está apostando no lado esquerdo do endereço de e-mail dela. Então, um exemplo aqui, sei lá, mtavano@microsoft.com. Cara, a aposta tá do lado esquerdo, tá no M Tavano aqui, né? Do lado direito já tem milhões de pessoas apostando, já deu certo, já é um negócio maravilhoso. Agora aqui, se eu não apostar, quem vai apostar? Né? No M Tavano, no meu nome, no que eu acredito ter capacidade de fazer. Então, com todo risco, e aí sim, alguns telefones param de tocar, algumas pessoas sobem. Cara, é isso. É ter humildade para começar um negócio basicamente do zero, criar um network. No meu caso é tecnologia ainda, então tem muita gente comum. Mas abrir um leque e olhar de uma forma, tô criando novas conexões aqui, tá, sabe? Tô fazendo coisas que me fazem bem. Com certeza. Voltando ao tema do CTO, uma coisa que eu queria ver a tua opinião rápida. Muita startup optou por ter o CTO também como um cara sócio do negócio, né? E tem startups que acreditam que não. Prefiro compensar bem o meu CTO até com salário para evitar desse cara ir para o mercado, porque se eu vender um futuro para o cara e o cara não realizar esse futuro no curto prazo, como uma mão de obra, você mesmo disse, extremamente demandada hoje, esse cara tem que estar
ele tem que ter uma promessa de futuro boa, mas ao mesmo tempo tem que estar ganhando bem, né? Aí como é que o empreendedor faz se ele ainda não está com dinheiro, não está investido, para ter um CTO do lado dele que ele consiga manter um cara de peso? Uma das características fundamentais para um founder de qualquer, para um empreendedor com qualquer background, esse cara tem que ser um bom vendedor. Então esse cara precisa ter um CTO que ele consiga aterrissar uma boa visão, uma visão que seja boa o suficiente para esse cara entrar nesse barco. E o alinhamento de incentivos, pela experiência toda do que eu já vi, ela precisa ser de longo prazo, porque você está construindo um business para o longo prazo. Se você tem uma pessoa que quer ter o ganho naquele mês, naquele trimestre ou até naquele ano, você pode ter essa pessoa, claro, mas tem que pensar super bem. Tipicamente o cara, se eu estivesse começando um negócio agora e eu não sou um cara técnico, sou um cara mais de negócios, eu traria um CTO como sócio sem sombra de dúvida. E com um vesting de 5 anos, e de novo, o sucesso do dia para a noite numa startup demora 10 anos. Exato. Ah, pô, o cara teve sorte, teve sucesso. Aí você olha, está 10 anos fazendo o negócio. Quer dizer, tem que ter esse alinhamento aqui. E todos os casos que eu vi, não só de CTO, mas de outros profissionais seniors, onde o apetite pelo equity era baixo e o apetite pelo dinheiro no curto prazo era alto, invariavelmente o negócio não deu certo. Porque esse cara ganhou dinheiro no curto prazo e saiu mesmo assim. Eu vou falar uma experiência real, né? Minha mesmo também, foi a mesma coisa. Eu sou da área técnica, né? Sou desenvolvedor, mas eu saí da área operacional já há bastante tempo, acabei assumindo hoje, né, como fundador, CEO da companhia, e eu senti muita falta, porque eu tinha muito conflito com o meu gerente de tecnologia, de engenharia. Porque muitas vezes eu queria fazer alguma funcionalidade, até mesmo por eu estar vivendo muito esse ritmo comercial e os meus clientes pedindo funcionalidades diferentes, muitas vezes eu queria quebrar, né, todo o sprint da equipe, porque eu queria adicionar aquilo porque eu estava numa visão comercial. E eu fiz exatamente o que você falou. Hoje eu tenho um CTO, exatamente, também num contrato de vesting, também Legal. de 5 anos, Legal. para ele viver o negócio. E a primeira coisa que ele me pediu, você não se mete mais, você não fala mais diretamente com a área de engenharia. Cara, é isso. Eu vou mostrar para você como é que está o caminho, você vai ter essa visão comercial, você vai falar comigo nessa sua visão comercial, e ali eu vou adicionando ou tirando. Pô. Então, Bom sinal, hein? foi exatamente Bom isso. sinal, cara. O cara tem esse alinhamento no longo prazo, que é o que precisa nesse Precisa. negócio. Em que momento na tua cabeça uma startup precisa ter um conselho? O mais rápido Boa. possível. É? Eu Mesmo acho. em early stages, assim? Te falo por quê, mesmo em early stage. O cara de early stage, ele... quem está muito tempo nesse negócio começa a ver uns padrões. Do tipo, o que funciona, o que não funciona, as pessoas que têm mais experiência. Não porque são mais inteligentes, simplesmente porque viveram mais. E já tem mais cicatrizes de guerra. O empreendedor, tipicamente, que é o de primeira viagem, esse cara quer acelerar a curva de aprendizado dele. Se esse cara forma um board com um conselho consultivo, nada com controle, com responsabilidade fiduciária, nada disso, um conselho consultivo. Ele vai ter acesso a uma experiência de profissionais que ele não poderia pagar no mês a mês. Ele não poderia contratar essas pessoas porque não tem ainda faturamento suficiente para isso. Mas ele tem ali 3 pessoas, 4 pessoas que tem que ser bem escolhidas, tem que ter esse alinhamento de longo prazo, tem que ter habilidades complementares, tem um cuidado para compor um conselho, mas isso acelera muito a curva de aprendizado do empreendedor. Porque são caras que já passaram por isso, já viram essa história em outros momentos, e caras que têm conexões que podem ajudar o negócio. Eu vejo isso com muita frequência acontecer. Então, quanto antes, a minha resposta é o quanto O antes. que é uma configuração interessante de conselho para você, assim? Só para curiosidade. 3 ou 4 conselheiros, pessoas, áreas distintas. Tem que ter alguém muito forte aqui tipicamente na parte jurídica legal, alguém muito forte na parte estruturação de máquinas de vendas, /marketing, alguém idealmente forte em tecnologia e, se possível, alguém forte mais nessa parte de captação de investimentos, mercado financeiro,
alguém que possa ter uma discussão do tipo, é a hora de fazer uma rodada de investimentos ou não é? Alguém confiável. Está pronto ou não. Sabe, não alguém do mercado, alguém confiável que tem skin in the game com aquele negócio. Pô, isso aqui para mim isso vale ouro para startups. Esse daí eu vou salvar, hein? Coisa boa. Uma coisa que eu senti falta só aqui, que eu acho que aí eu queria entender porque que não tá nos seus top 4, e experiência de negócio? Alguém com o cabelo branco lá para ser um porto seguro do empreendedor, para o empreendedor trocar uma ideia e... Sabe, alguém que já tá com o couro curtido nas costas? Sim, ó, cabelo branco aqui, ó, dos lados. Para mim essa caixa vendas marketing aqui, essa pessoa. Não, pô, vale demais. Tem uma coisa que é exemplos, tá, de como isso vale. Às vezes não, sempre é muito difícil uma startup vender para uma grande empresa. Uma grande empresa tem barreiras, ela quer segurança, etc. Sim. E, eventualmente, eu já vi isso acontecer, você ter uma pessoa com esse perfil no conselho dá um nível de segurança mais alto para que essa grande empresa tome a decisão. Às vezes essa pessoa participa da reunião, inclusive. Tem aqui um advisor, está participando, ele faz alguns comentários, e aí você sente um pouco mais de segurança e fecha um negócio com uma startup early stage. Então sim, total. Muito bom. Marcelão, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Essa minha frase está ficando batida, né? Tá uma batida, outra frase nova para falar no final do podcast aqui. Mas a gente caminha aqui para a reta final do nosso bate-papo, que aliás está bem bacana, voou. Mas eu queria ter conhecer um pouquinho aí, que quando você não está na frente dessas startups, desses investimentos, o que você está fazendo ali no final de semana? Você já comentou querer ficar com seus filhos? Meu filho, tem um filho. Quantos anos? 13 anos. 13 anos? Rafael, um abraço pro Rafael. 13 anos, já tá feliz. na balada, já tá dando trabalho. Feliz hoje, pô. Não sei quando vai passar esse episódio, mas ontem à noite a gente estava lá no Morumbi comemorando a classificação do São Paulo para a próxima fase Libertadores. Morumbis. Fanático pelo São Paulo. Agora, Morumbis. Qual que são os hobbies? Quem é o Marcelo quando você está no final de semana? Eu adoro ficar com a família, com amigos, receber as pessoas em casa, tipicamente com churrasco e com convite, vinho. Você viu? Senti como convite. Não sei se ficou claro. Tá convidado os dois. Não foi, tipo assim, eu adoraria receber vocês se gostarem de carne e vinho, pô, estão super convidados. Então adoro receber os amigos em casa. Eu sou um cara que gosta de esportes também, enfim, eu gosto de viver, então eu pretendo me preparar fisicamente para viver por muito tempo. Pratico vários esportes, hoje eu estou mais focado no jiu-jitsu, que aí caí na coisa do jiu-jitsu desde o início de 2023. E é um divisor de águas de fato, né? Aquela coisa do impacto na forma como você pensa as coisas e vê as coisas no mundo real. Então, bárbaro. Meu filho está fazendo também, ele já não é muito fã, ele gosta de futebol, mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Então é isso, eu recebo pessoas em casa, os amigos, adoro viajar. Um hobby que eu tenho é aprender coisas. Então eu sou um cara mais introspectivo, então eu leio, eu estudo coisas como por prazer. Essas coisas de negócios, casos de empresa, eu gosto dessas coisas também, além dos esportes. Então é por aí que eu vou. Que, aliás, parabéns. Você fala muito bem, retórica muito boa. Tá obrigado, acostumado a fazer podcast? Obrigado. Faz bastante? De vez em quando. Mas eu tô tentando ser o mais espontâneo possível aqui, como se estivesse em casa com os amigos. Ótimo. Mensagem clara, né? Isso, Foi muito bom. Isso que a gente gosta. Uma grande aula também, né? Marcelão, queria pedir para você considerações finais para nossa audiência. Naquela câmera ali, ó. Vamos lá. Sua câmera, por favor. Estamos falando do mundo de empreendedorismo, de tecnologia. A coisa número 1 aqui no final é autoconhecimento. Se você sabe o que você quer, se você sabe quem você é, você consegue criar um caminho para ter satisfação no trabalho, ter satisfação em casa e ser um bom ser humano e ser feliz com quem você é. Esse é o recado final. Muito bom. Então, obrigado pela presença. Obrigado, já fica o convite para você voltar. E você que está do lado aí, não pare agora. Deixe seu comentário final. Afinal de contas, a gente quer saber, gostou do episódio? Gostou dos insights poderosíssimos que o Marcelo trouxe aqui para vocês? Comenta aí, né? Também manda mensagem pra gente, manda inbox da mídia social, super fácil de encontrar. Inclusive, eu não falei no começo, mas falarei agora, para quem quiser achar no LinkedIn,
né? Marcelo Tavano, M Tavano, né? E no Instagram também é facinho, M Tavano. M Tavano, essa é a marca e assim, eu uso mais o LinkedIn no final. O que eu tenho feito? Eu tenho os temas que a gente discutiu aqui, para que eu organize o meu próprio pensamento, eu tenho publicado algumas coisas ali, temáticas. Então, toda semana eu publico alguma coisa, tem utilidade para empreendedores, tem utilidade para startups, sem dúvida nenhuma, e para mim, que organizo meu pensamento de uma forma mais concisa. Você está usando bastante o LinkedIn aí? Então é dos seus. Estou usando. Você fala tanto, né, no mercado omnichannel, é pouco fundamental, explorado o LinkedIn, né? Eu acho que o LinkedIn é um oceano azul pro nosso tipo de público, pro perfil, ele é um oceano azul. Todas as mídias são muito potentes hoje, né? Que algumas mídias você tem outro tipo de público. De audiência. Eu lembro até hoje, eu sempre dou um exemplo, eu fiz há muitos anos uma live quando tinha um programa na Forbes, onde eu fiz a mesma live no YouTube e no LinkedIn. E no YouTube foi o caos, e no LinkedIn só tinha gentlemen na minha live. O mesmo tema. Como é que no YouTube provocou uma reação forte de haters e todo mundo, e no LinkedIn tava todo mundo, não, legal, tal. Aí você fala assim, cara, mas não é a mesma pessoa que tem YouTube e tem LinkedIn? Só que lá no LinkedIn as pessoas têm nome, sobrenome, cargo e empresa. Você se comporta melhor, né? Do que quando você está no YouTube assistindo sem username, sem nada, no chat. Então, quando você sai do trem e vai pro metrô. É a mesma pessoa. Você já reparou isso aí? Cara, é o que os publicitários antigos diziam, né? The medium is the message. Exato. Né? Tipo, o meio que você está diz o contexto sobre tudo. E para mim o LinkedIn é onde também tem o maior desbalanço entre investimento e alcance orgânico. Então, onde você consegue ter alcance orgânico para mais pessoas que fazem sentido para você, sem ter aquela máquina de mídia paga que outras redes sociais têm. Então, o LinkedIn, concordo, é uma grande oportunidade. E é o que eu costumo dizer aqui, a gente contrata as pessoas pelo LinkedIn e demite pelo Instagram, né? Porque a gente contrata pelos currículos essa é boa. E a gente demite pelas atitudes. Essa é boa. Muito bom, Marcelão, obrigado mais uma vez. Valeu, Thiago. Douglas, obrigadão, valeu. Douglas, até o próximo episódio. Para você, Valeu, não esqueça Thiago. de ligar o sininho, ativar as notificações quando tá rolando episódio novo do Yup Talks. Muito bom tê-lo aqui. Até o nosso próximo episódio. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.